Deus quer falar com a gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o pessoal da Gigolho no curso de ontem, foi uma grande bênção, né? Eu acredito que Jesus tenha ficado muito feliz. Tudo que a gente faz para ele, para ganhar uma alma, seja umazinha sequer, Jesus fica feliz, porque desse mundo, Deus não quer nada desse mundo. Isso aqui tudo vai acabar, entendeu? O que ele quer aqui é que a gente levar cada um de nós para casa e o máximo de pessoas que puder com ele. Glória a Deus. Então, quando nós trabalhamos para alcançar uma vida, para ganhar uma alma para Jesus, pode ter certeza que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus. E ele se alegra muito disso. E nós vamos agora, pessoal, lá no livro de João. Vamos lá. Lá no livro de Evangelho de João. Lá no livro de Evangelho de João. Isso aqui é uma coisa que quase todos os dias, eu quase não orava por isso não, mas agora eu tenho orado direto por isso aqui. E você também precisa pedir a Deus, passar a orar em cima dessa palavra. Olha o que está escrito lá no livro de João 8, acharei. João 8, versículo 12. Acharam, pessoal? Olha o que está escrito aí no João 8, 12, pessoal. E falou depois Jesus outra vez. Pastor, por que outra vez? Porque às vezes você vem na igreja, Deus já falou várias vezes. Poxa, mas de novo a pastora está pregando aquilo ali, mas não é de novo. A palavra ela tem que ser pregada. A palavra, quando ela é pregada em você, você fica firme com Deus. Está entendendo? Tem pessoas que não é firme com Deus. Tem pessoas que só é firme quando está tudo bem. Vem uma tentação, vem um problema, a pessoa... não vou para a igreja não. Não vou mais orar não. Mas não adianta orar, porque você não está firme com Deus. Você só está firme até ter adversidade. Isso está escrito lá no livro de Mateus, né? As sementes que foram semeadas, acho que foi semeada com espinho. Então, assim, aquele que recebe a palavra com alegria, mas vê a tentação, ela logo se desvia. Ela não está profunda, não está enraizada, não está fortalecido no Senhor. Qualquer coisinha tira ela da presença de Deus. Você está entendendo? E a gente não podemos ser assim. Às vezes é fácil o inimigo tirar você da presença de Deus. Ele é um enganador, ele é o pai ele é o pai da mentira. Você está entendendo? Eu lembro do meu marido, quando o meu marido estava numa fase de libertação, porque você conhece a pessoa quando ela está liberta ou não. Mesmo que você não conhece, você conhece. Porque pelos frutos você conhece a árvore. Às vezes a pessoa tem mais atitude, você está vendo que a pessoa está dentro da igreja, está com a Bíblia debaixo do braço, mas está vendo que as atitudes dela não é de Deus. Teve uma época que eu fui para uma igreja, saí lá do pastor Mota, e eu fui lá para uma outra igreja, né? O diabo tentou me tirar daqui, porque ele já sabia que eu ia ser uma pastora aqui. E eu fiquei 1 ano em outra igreja com meu marido. A igreja. Às vezes a pessoa pensa que vai vencer, que vai dar tudo certo, aquela igreja que não tem palavra. A igreja que não tem palavra, pessoal, não tem Jesus. Você entende a gravidade disso? Jesus é o quê? Verbo. Jesus é palavra. Se a igreja não tem palavra, não tem Jesus. E Jesus disse assim, sem mim,
A pessoa fica lá religiosa, pulando, cansa de pular e nada acontece. Entendeu? É a mesma coisa esse negócio de revelação, de profecia. Gente, lê o Ezequiel 13 e você vai ver que a Bíblia diz que a mão do Senhor é contra as pessoas que profetizam segundo o seu coração. Pastora, mas por que é contra? Porque a palavra de Deus lá de Gálatas, acho que capítulo 1 ou 3, a gente não está lá não. Está escrito ali o seguinte: o apóstolo Paulo disse assim: se vier alguém pregando outro evangelho, que não seja esse aqui, e seja o quê? Anátema. O que é anátema? Uma maldição. Então, quando você carrega revelação, carrega outros ensinamentos, outra doutrina para dentro da tua casa, está carregando uma maldição para dentro da tua casa. E ensinando isso à tua família. Então, isso não vai funcionar, gente. Pessoal, preste atenção, isso não vai funcionar, sua vida não anda, sua prosperidade não anda, está tudo amarrado, mas você que está fazendo isso. Você tem que ver o que você quer da sua vida, se você quer realmente o verdadeiro evangelho, ou se você quer ficar continuando levando a maldição para sua cara, porque isso aí é uma maldição, o evangelho, e não é o verdadeiro. Bom, o apóstolo Paulo disse que é anátema. Foi ele que disse, é uma maldição. Então, é o que está escrito na Bíblia. Você entendeu? Se eu não aceitar o que está escrito na Bíblia, irmão, para mim, vai ficar meio complicado. Então, eu fui para outra igreja, preste atenção, lá na outra igreja, não tinha nada a ver com o ensinamento que tinha lá no pastor Mota. Só que o que aconteceu? Eu fiquei lá um tempo, meu esposo, né? Depois eu percebi que ali não era meu lugar, ali não era onde tinha o evangelho, não era onde tinha a palavra. E quando eu quis sair de lá, meu marido não queria sair de jeito nenhum. O diabo, ele é sujo, ele sabia que meu marido ainda não era liberto, igual eu. Não era. Eu ficava assustada, porque quando a gente foi para essa igreja, sabe o que fizeram lá? Já chamaram logo meu marido para o evangelismo. Ó, você vai ser evangelista. Aí juntaram lá o pessoal da igreja, eu não ia evangelizar, mas ele ia. Juntava com os irmãos lá da igreja, ia dia de domingo, tinha um campo de futebol lá, eles iam evangelizar lá no campo, aquela coisa toda. E meu marido todo empolgado. Olha Deus, olha o seu evangelista, não sei o quê. E ele pegava a roupa dele, vestia, saía para evangelizar. Os irmãos dentro da igreja, era abraço daqui, abraço de lá. Eu que não era muito chegada, porque naquela época, eu ainda não era, eu tinha sido liberta das drogas e liberta da bebida. Mas eu não era liberta ainda do cigarro, eu ainda fumava. Então o pessoal lá me tratava com certo desprezo. Entendeu? Daí que ele estava bem para evangelizar, eu não. Só que eu fumava, mas eu já tinha entendido que era certo e que era errado. Eu vim do pastor Mota, então eu já tinha entendido que odiar era errado, que desprezar os outros, mesmo que a pessoa fuma, bebe, cheira, é errado. Você está entendendo? E quando eu cheguei lá no pastor Mota, eu cheguei bebendo, fumando, cheirando, ninguém me desfez lá. Eu já tinha entendido essas coisas. Eu já tinha entendido que o homem que maltrata a mulher, a oração dele não sobe. Essas coisas eu já tinha aprendido. Aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber que o meu marido estava esquisito. Por quê? Porque ele me maltratava muito dentro de casa, maltratava as crianças, ele era áspero, ele era grosso comigo, com as crianças. E chegava na igreja, ele era outra coisa. Aleluia, Pai do Senhor, não sei o que eu. Peraí. É uma coisa estranha isso aí. Aí ele botava aquela roupa e cabelo para livrar. Na igreja era um delírio. Todo mundo abraçava. Ai, irmão, paz, irmão, vamos evangelizar, bora. Só que em casa não era isso. As atitudes dele não eram de um cristão. E eu fiquei olhando assim, porque uma coisa estranha nele. Que não é Deus. Então você sabe se a pessoa é liberta, se a pessoa não é, irmão. Aí eu fiquei observando uma vez, eu antes de sair de casa, ele fez um negócio lá comigo, eu não nem o que foi que ele fez.
Ele não, né? Porque não era ele. Era um espírito que usava ele. Ele fez um negócio que me deixou muito triste. E aquele dia eu passei a tarde toda chorando, triste por causa dele. Um negócio que a pior coisa que tem é quando a pessoa fere você. Você entendeu? Porque às vezes o cara, não, mas eu não bato na mulher, mas às vezes a pessoa bate com palavra. É cada palavra que fica difícil você esquecer. E eu estava triste com ele. Passei a tarde toda, eu estava com os olhos até meio inchados. Mas ele chegou, não, vamos embora, porque a gente tem que ir para o culto, a gente não pode faltar. E eu não queria ir. Não, mas a mulher tem que ir com o marido. Porque quem os outros lá na igreja dele enfiaram na cabeça dele que a mulher era obrigada a ir com o marido. Não, mas quem que os outros vão achar se eu chegar lá sem minha mulher? Já está tudo errado, porque está vivendo de aparência. Está vivendo de aparência com os outros. O que os outros? Mas não é Jesus, é os outros. Entendeu? É uma coisa esquisita tudo aí. Quem está servindo a Jesus não se importa com os outros, se importa com Jesus. Ele não queria saber o meu estado emocional, se eu estava triste, eu não estava. Ele queria saber dos amigos dele da igreja, dos irmãos da igreja. Não podia ver ele chegando sem ir na igreja. Entendeu? Está tudo errado. Ele não queria saber se o nosso casamento estava bem, se não estava. O negócio dele era mostrar para os outros na igreja, sem esposa, com boa família. E eu lembro que nesse dia eu fui, mas eu fui muito triste. Eu fui porque a Bíblia desobedecer, mas mesmo assim eu não tinha entendimento da palavra. Então eu fui entender que eu não estava obedecendo ele. Não era bem ele que eu não estava obedecendo, entendeu? Aí eu fui. Aí o que acontece? Eu lembro que todo mundo lá na consagração lá, as mulheres estavam tudo ajoelhadas e os homens tudo em pé assim, andando vai para cá, orando, vamos orar. E eu ajoelhei na cadeira, eu peguei tudo numa cadeira bem no cantinho, onde não tinha ninguém, porque eu estava chorando, eu estava muito triste com ele. Eu passei o tempo todo ali orando e chorando. E eu ficava só escutando ele falar, aleluia! E glória a Deus! Eu não sei o que, eu olhei para ele essa coisa assim, não é normal. Você está entendendo? Quem vem aqui da igreja não sabe quem ele está sendo em casa. Mas ele não está ali perto, senão é ele. Entendeu? Mas lá vai você falasse para o pastor, para o pessoal lá isso. Lá eles achavam que quem estava liberto era eu. Ele não. Ele era o valor de Deus, ele não tinha visto, não vou falar o quê. Mas eu sabia que não era, porque eu já tinha vindo lá do pastor Monte. Você, quando conhece a verdade, você não é mais enganado. Aí o que eu fiz? Eu comecei a orar a Deus, não, isso aí está tudo errado. O próximo aí está sendo um evangelho de fachada, de aparência. E era mesmo, porque a gente não vai meter o mar na igreja, porque não convém, mas lá todo mundo era assim, né? O pessoal não tinha aquele negócio de temor de Deus, amar um ao outro, não. Ali na igreja era uma coisa, por trás de bastidor era tudo diferente, ali é tudo, entendeu? Não era só ele que era assim, não. A pessoa que xingava a mãe, maltratava a mãe, chegava lá na frente, eu falei, gente, isso aqui não é da onde eu vim. Próximo sincero, você sabe que o próximo é sincero. Porque você, ao que prega o evangelho, tem que ser o primeiro a viver o evangelho. E eu estava vendo, quando não estou julgando a igreja de ninguém, mas eu estava vendo que ali não era nada disso, era só um projeto de aparência. Por trás era outra coisa. Vou pular fora disso aqui. Aí o que eu fiz? Fui lá no meu pastor, falei, pastor, saí daqui, o senhor me aceita de volta? Aceito. Você não era. Eu nunca falei que você saiu daqui, você saiu porque você quis. Não, meu filho, fica à vontade. Aí eu fui, voltei lá no pastor Mora. Mas quando eu fui para lá, essa igreja, o pastor de lá tinha falado o seguinte: olha, seu marido tem que vir para cá. Eu falei, mas meu marido não quer, ele já é lá do pastor Mota. Aí ele mandou chamar o meu marido e falou: olha, você tem que ficar onde a sua esposa está. Aí meu marido, tá bom. Aí foi onde ele foi para lá.
Quando eu voltei com o pastor Mota, fui orando a Deus no começo, não vai que ele sair de lá, não, de jeito nenhum. Se irmão que era um evangelista, não sei o quê, mas eu comecei a orar a Deus, já sabia que era o bichinho que estava enganando ele. Parei de ir lá, sabe por quê? Porque se você serve a Deus, Senhor, daqui a pouco você não sabe mais o que você está servindo, gente. Não, você tem que ir comigo para Samuel, não dá. Desculpa, mas o Evangelho de Cristo não é nada a força nem a violência. Eu não me sinto bem, eu não gosto. Eu gosto de pregação lá do pastor Mota. Então, não se trata só de igreja, é de ensinamento. Eu não vou lugar forçado só para agradar alguém, gente. Você está entendendo? Eu conversei com ele, falei, o Evangelho não é a força nem a violência, filho. Eu gosto da pregação lá do pastor Mota. Se você quiser continuar indo lá, você vai, mas eu prefiro ir ali e tal. Aí ficou ele. E quem que ficou lá no começo? Você e ele, né? O Ivo foi comigo, o pastor Mota de novo. Aí ficou Natasha e ele. Aí, só que o que aconteceu? Eu orando a Deus, o Samuel chegou perto de mim e falou assim, ó, Fabiano, eu vou voltar lá para o pastor Mota. Nada, eu orando, buscando a Deus, porque eu sabia que você ama o seu marido, você ama a sua esposa, você vai tirar ele do buraco também. Eu vi que aquilo ali era uma furada, que não tinha nada a ver com Deus. Se Jesus voltasse naquela época, ia eu para um lugar e ele para o outro, porque ele não estava no verdadeiro evangelho. Eu tenho que trazer a pessoa. Você está entendendo? Se não morre, vai para onde? Eu ia de canto e ia para o outro. Eu estava no caminho certo, ele não estava. E eu comecei a orar, a jejuar, falei, pastor, vamos orar para o Samuel, porque o Samuel casquetou na cabeça dele, mas eu sei que tem um bichinho ali na Índia, não é ele. Aí o pastor falou, pode deixar que esse demônio vai sair do coração dele, ele vai vir no caminho certo. E aí a gente começou a orar, jejuar, e Deus tocou no coração dele, ele falou, Fabiana, eu tomei a decisão. Eu falei, o quê? Eu vou lá para o pastor Mota contigo. Porque eu me lembrei que o pastor daquela igreja tinha falado que a mulher, o marido tem que ir para onde a mulher, ele que tinha dito, pastor. Aí ele foi falar isso lá com o pastor, olha, eu vou ir para outra igreja, aonde a gente já estava lá desde o começo. Não, Samuel, mas você não pode fazer isso. Não, que a minha esposa voltou para lá, mas você não tem que acompanhar a sua esposa. Você tá entendendo? Olha só a contradição. Você não tem que acompanhar a sua esposa. A fé é individual. Se ela quer ficar lá, com ela, mas você não. Você tem que continuar firme aqui. Aí o Samuel virou para ele e falou, mas não foi o senhor mesmo que disse que o marido tem que ficar onde a esposa está? Olha só a contradição. Você está entendendo? Aí Samuel veio, fomos lá para o pastor Mota. Ali, preste atenção, ali houve realmente uma conversão do Samuel. Aí ele começou a ouvir a palavra, ele foi lutando, foi se aprender. Ali ele se converteu mesmo, de verdade, porque ele não era. Porque uma coisa de aparência não é. Você sabe o dia a dia da pessoa dentro de casa, quem é a pessoa. Depois ele se converteu mesmo, porque ele me tratava bem na igreja, mas me tratava bem em casa também. Era carinhoso na igreja, mas era carinhoso com a menina também, ele mudou. Não era mais aquela coisa de aparência. Depois ele se tornou obreiro lá no pastor Mota, se tornou, mas ele mudou. Mudou mesmo, meu marido mudou, gente, da água para o vinho. Pensa no homem carinhoso, no homem, sabe, dedicado, ele mudou muito. Você entendeu? Ele tinha temor de Deus. Até quando ele falava um pouquinho meio grossinho, depois ele ia lá e ia. Você me perdoa? Não, filho, desculpa, vamos orar junto e tal. Não vamos deixar o inimigo entrar na nossa vida, não. Ele passou a temer a Deus. Alô, moto? Você sabe quando a pessoa ela é convertida ou não. Então você tem que ter cuidado, por quê? Porque se você não vigiar, eu preguei isso sexta-feira, de vez você trazer a pessoa, ela vai levar você para o lado errado. E sabe o que eu fiz?
Eu, nessa época, eu passei a amar o meu marido, eu orava por ele, mas eu não podia obedecer com ele certas coisas. Pastor, mas a palavra de Deus não disse a ser sua submissa, seu marido, ao seu marido. Mas se você está vendo que aquilo é um demônio, você cuidado, porque o diabo cansou de usar meu marido para me enganar. Dia de culto. Vamos ali rapidinho, amor. Não sei o que, não sei o que. Não, amor, que hoje eu tenho culto. Não, mas dá tempo. Dá tempo, é rapidinho, não sei o que. Eu ia. Irmão, dava problema na rua. Ficava eu presa na rua. Samuel, mas o culto, eu tinha falado com ele. Mas às vezes imprevisto acontece, que não sei o que. Pronto. O diabo cansou de usar ele para me enganar, para me enrolar, fazer faltar culto. Quer dizer, eu não entendi a malícia do diabo, não era ele. Mas o diabo estava se aproveitando do meu amor, né? O diabo estava se aproveitando do meu amor, do meu sentimento por ele, para usar ele para me afastar de Jesus. Vocês estão entendendo? Sim ou não? O diabo ele é sujo. Depois eu fui entendendo isso. O diabo sabe que eu gosto dele. E está usando ele. Assim, primeiro usava ele para se explodir e me tratar mal. Aí eu já sabia que era o diabo. Eu ia orar. Depois o diabo mudou de estratégia. Usou ele para ficar assim, bem carinhoso, tá? Só para sempre estar me tirando da igreja. Não. Ele está fingindo. O diabo é fingido. Entendeu? Sempre no dia de culto surgia alguma coisa. Vamos entrar um lugar assim, no começo eu ia, depois eu fui entendendo que eu posso, mas só nos dias de culto. E toda vez que eu escuto ele, eu perco meu culto. Não, o diabo está usando ele. Gente, eu passei por tudo isso. Aí eu fui ficando esperta, eu falei, não. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Aí o diabo começou a ficar agressivo de novo comigo. Por quê? Porque às vezes ele vinha falar comigo. Não, vou estar lá. Eu falei, não, Samuel. Meu amor, eu te amo, mas hoje é culto. Não. Só vive na igreja. Não. Aí ele explodiu, né? Porque ele sabia que ele estava me enganando mais. Mas eu não deixava mais ir para a igreja. Fui para a igreja, continuei indo, me batalhando, orando. E ele foi liberto. Quer dizer, se você não for uma pessoa sábia, se você não tiver isso aqui que eu vou ler agora, você não consegue libertar a pessoa e a pessoa ainda tira você. Aqui na igreja tinha uma mulher, ela estava 10 anos em outra igreja. Não estou falando de mal de igreja não, nem sei onde é a igreja que ela estava, ela que disse. E ela estava lutando pela libertação do marido dela, já há 10 anos. Ela estava lutando pela libertação do marido dela. E aí ela começou a vir aqui na igreja, começou a fazer mais princípio, estou indo, participando da campanha. E o marido foi mudando, as coisas foram mudando. Deus fez um grande milagre na vida do filho dela. Ela tinha um filho, um garotinho, só um filho. E o menino se machucou sério. Mas ele levou tanto pouco no braço, muito pouco. Mas só que mandaram o menino para casa, o braço dele jurado, o menino não parava de sentir dor. Não adiantava tomar remédio, ele sentia dor de dia, sentia dor de noite. Aí ela veio aqui, eu orei pelo menino, eu falei, a partir desse momento, ele não sente mais dor. Vai ser totalmente recuperado o braço dele, vai secar, vai sumir tudo. E realmente, depois ela veio, pastor, desde aquele dia, nunca mais ele sentiu dor, está tudo sequinho. E Deus foi começando a operar na vida dela. Só que a gente, pessoal, preste bem atenção, a gente aqui não tem interesse nenhum de tirar ninguém de igreja, não. Só que a gente tem que te ensinar a verdade, você não está sendo enganado. A verdade você tem que entender. Então não tem interesse. Quando ela começou a vir aqui, eu nem sabia que ela era de outra igreja. Depois que ela veio me falar. Aí ela chegou aqui na frente e falou assim, pastor, eu estou tão feliz. Tremia porque, pastor, eu vou te falar uma coisa, eu estou 10 anos colocando na igreja. Mas nunca aconteceu na minha vida o que está acontecendo nesse tempo que eu estou vindo aqui.
olha, já aconteceu isso, meu marido está mudando. Meu marido não queria tanta movimentação dele e tal. E aí ela falou assim, pastora, a senhora me aceita aqui? Eu estava pensando em ficar aqui. Isso aí a gente não se perder na vida espiritual da pessoa. A gente não tem interesse em tirar ninguém da igreja. Mas se você sente no seu coração, você fica à vontade. Só que eu acho o seguinte, que se você quiser ficar aqui, o correto é você procurar a liderança da sua igreja, seu pastor, e explicar direitinho, pedir a bênção dele. Você sair debaixo da bênção do pastor. Ah, tá bom, pastor, eu vou fazer isso, porque Deus está operando. E ela veio para cá, as coisas estavam começando a mudar. O que aconteceu? Por que o diabo veio trabalho? O principal motivo que ela estava aqui era libertar quem? O marido. Aí, quando ela disse que ia vir para cá, o marido dela foi lá e conversou com ela. Poxa, amor, eu estou afastada já há muito tempo, eu quero voltar para a igreja. Aí ela, sério, a minha decisão, não quero viver longe de Jesus, não. Só que só tem uma situação. Eu preciso da sua ajuda, porque você me dá força para ir para a igreja, né? A gente vai junto, você me dá ânimo. Ela não, amor, então eu te ajudo. Só que eu não quero ir nessa igreja que você está indo, não, olha só. Eu quero continuar naquela lá que a gente ia, era aquela que ela teria saído, não acontecia nada. Olha como é que o diabo é, gente. Eu quero ficar na... Lembra dessa mulher? Essa não eu acho que aquele nome dela era alguma coisa, Eugênia, né? Eugênia, o nome dela. Eu quero ficar lá, porque lá eu já conheço todo mundo, não sei o que, nada. O demônio viu que ela aqui, ela estava aprendendo coisas que ele ia ter que sair do marido. Então o demônio fez o quê? Usou o próprio marido para tirá-la daqui. Aí ela chegou perto de mim, tá de bobinha, né? Ô, pastora, rapaz, pastora, eu vim te dar uma boa notícia. Eu falei, é mesmo? Fala aí. Meu marido resolveu voltar para Jesus. Eu falei, que legal. Só, pastora, eu queria te pedir desculpa, que eu falei que eu ia ir para cá e tudo. Só que eu resolvi ficar lá com ele mesmo. Olha só. Para me dar uma força a ele, porque ele disse que está se sentindo meio fraco e ele sente melhor lá mesmo. Porque lá ele já conhecia o pessoal e tal. Só não vai ficar chateada não, né? Eu olhei para ela assim e falei, meu Deus, o diabo está enganando essa mulher. Não, fica chateada. Não. Tudo bem. Aí quando ela saiu, eu olhei, o diabo nos viu, mas deu certinho para enganar ela. E gente, se você não vigiar, você vai ser enganado. O diabo não paga mentira. O demônio não queria sair do marido dela, usou o próprio marido. Você não entende isso. Para matar a sua filha, o diabo usou quem? O marido dela. Para derrubar o Adão, o diabo usou quem? A mulher dele. Ué. Aí sabe o que aconteceu? Ela foi. Irmão, que tragédia aconteceu com aquela mulher. Os dois foram para lá, ele não ficou na igreja, ele se desviou de novo, saiu, disse que começou a perturbar tanto ela, brigando todo dia, que ela saiu também. Olha só, ela saiu também, ela também parou de ir. Os dois saíram da igreja. Ele, não sei se foi trabalho, acho que esse nem trabalho, né? Que ele foi trabalhar. Sei quem que houve lá que ele se machucou, foi para o hospital da Posse, morreu. Ela ficou desesperada, porque ela amava tanto ele, na época do marido. Ela e o filho, tadinho, ela tinha pequenininho, forte. E ela ficou tão triste, tão arrasada, que ela vendeu tudo que tinha e foi embora para casa dos parentes dela lá, não sei, acho que ela lá longe. Olha o que o diabo fez com a família. Ela não viu que ele estava sendo usado. Entendeu? Destruiu a própria família. Ela ficou sem ele do mesmo jeito.
O menino também, tadinho, ficou sem. Gente, o diabo é um enganador, o pai da mentira. Você tem que amar todo mundo. Você tem que amar seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu marido. Mas vigia. Vigia para você ter uma visão espiritual para saber quando é a pessoa e quando não é. Tá? Quantas vezes meu marido pegou um dinheirinho? Toma flor, toma bombom, vamos passear, não sei tudo, e me domelando para vir para a igreja. O diabo mudou de estratégia. Vai levar mal para todo, mas não. Está me domelando para ver se consegue me enganar. Entendeu? Se eu não tenho visão espiritual, eu não tinha conseguido, através de Jesus, libertar ele. Fica todo mundo na mão do diabo. Aí ele está falando aqui, vamos lá. João 8, versículo 12. Por isso que Jesus está falando isso aqui, Falou depois, outra vez dizendo, está tudo bem, Natasha? Já vi? Já vou? Então ele está dizendo aqui, eu sou a luz do mundo. É isso? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos dar uma paradinha aqui? Jesus é uma luz. A palavra de Deus. Jesus não é a palavra? Jesus e a palavra é a mesma pessoa. Jesus, que é a palavra, é uma luz. É uma luz, mas não é essa luz física, não. É uma luz espiritual. Que através da palavra você enxerga no mundo espiritual. Você tem que enxergar o mundo espiritual, não só físico. E às vezes você está conversando com o demônio e não sabe que é o demônio. Que isso, pastor? Não é? O endemoniado da galera conversava com Jesus. Só que Jesus sabia que era o demônio. Ele conversava com Jesus. Aí você está conversando com o demônio, você está legal, né? O demônio está te aconselhando, preste atenção, ele está te aconselhando através daquela boca. Aconselhando você a fazer tudo errado. Tudo contrário da palavra. Jesus não aconselha através de um homem, de uma mulher, de um instrumento. Ele te aconselha a fazer o certo. O diabo também te aconselha a fazer errado. Ele vem os conselheiros. Conselheiro ele usa a pessoa para aconselhar você. E vai te atropelando, vai te afastando de Deus, vai te dando conselho totalmente errado. Sim, entendeu? Se você não tiver essa luz, você não vai enxergar que você está lidando com o demônio. Você não vai enxergar, que nem eu preguei no Efésios 6, 12, você não vai enxergar as astutas, as ciladas que ele armou para você. Você vai cair nelas. A Bíblia diz que ele arma cilada, você deve se fortalecer no Senhor para estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Veio uma irmã, preste bem atenção, foi que dia? Sexta-feira, né? Foi sexta-feira. Sexta-feira chegou uma irmã aqui na igreja, preste bem atenção nisso. A Bíblia diz lá no livro de Malaquias 3, versículo 7 em diante, ele está falando assim, trazei todos os dízimos na casa do tesouro, não é isso? Todos os dízimos. Isso significa que, vamos botar assim no exemplo, se eu tenho Bolsa Família, eu tenho que tirar do Bolsa Família. Se eu tenho Bolsa Família e uma pensão, eu tenho que tirar do Bolsa Família, da pensão. Se eu fiz um resgate, alguma coisa, eu tenho que tirar daquilo ali todos os dízimos, todo o dinheiro que cai na minha mão. Eu devo meu dízimo. Não é isso que está escrito. Aí eu preguei isso sexta-feira. E aí depois do culto veio uma irmã, pastora, pelo amor de Deus. Aí a Cida estava até aqui, você falou, e você foi até usada por Deus. Sem saber, mas foi.
Por quê? Porque eu falei assim, você tira da pensão, é assim, do Bolsa Família, não foi o que você falou? E ela falou o seguinte, que ela tem uma filha que recebe uma pensãozinha. E ela sempre tirou. A filha recebe uma pensão e ela recebe o Bolsa Família. E ela sempre tirou o dízimo da pensão, do Bolsa Família, tudo direitinho. E aí ela falou, esse mês, pastor, eu estou com esse dinheiro guardado há um tempão no Bolsa Família. Porque eu não ia devolver esse dízimo. Porque veio um parente meu conversar comigo e falou, olha, você está fazendo errado. Porque você já dizima do dinheiro da sua filha, da pensão. Você não precisa dar o Bolsa Família. Olha só, as maus conversações, o diabo estava usando o parente dela para ensinar ela errado. E ela, não, você não precisa tirar do Bolsa Família. Por isso que eu estou falando que você foi usado por Deus. Porque eu não sabia disso. Eu não estou jogando piada falando, eu nem imaginava que estava acontecendo isso. Sei lá o que estava acontecendo. Mas eu falei de uma pensão, aí assim, do Bolsa Família, certinho que a Silvia falou, entendeu? A Silvia não sabia de nada, ela estava sendo usada por ele. E ela falou, pastora, e ela falou que não precisava tirar do Bolsa Família. Eu já tirava da pensão, que não tinha necessidade disso, que não era assim. Só que, aí eu falei, então eu vou gastar esse dinheiro. Mas ela disse que toda vez que ela ia pegar no envelope, vinha o troço no coração dela, não faz isso. Isso é o dízimo do Senhor, não mexe nisso. Ela falou, pastor, eu fiquei um mês com esse envelope lá, gaste, não gaste. Gaste, não gaste. Aí teve um outro parente meu que falou para mim, não faz isso não. O que você está fazendo? Você continua devolvendo o seu dízimo direitinho, ela está te honrando. Aí ela disse que resolveu trazer o dízimo. Foi aquele dia que eu preguei isso. Meu Deus, pastor, a senhora foi usada por Deus para me esclarecer. Aí está amarrado, bem que eu pensei certo mesmo, que essa pessoa me deu esse conselho e depois eu fiquei pensando, não, acho melhor ouvir o que a pastora falou. Eu vou gastar isso aqui, vou estar pecando e tal. Aí ela pegou e eu falei, não, você ia fazer uma péssima coisa se mexesse assim. Você está entendendo? Aí eu te falo, quem está usando a boca daquele parente? O diabo, irmão, para fazer ela pecar, para enrolar a vida dela. Aí ela tem a família dela para se converter, tem um filho, que não estou citando o nome, mas o garoto estava. Você tem que ver como é que ele ficava nas drogas. Natasha uma vez teve um vídeo, né, que ela mandou, tá a avó do menino. O menino não está mais usando droga, está indo na igreja, não aqui, mas está indo em outra igreja, com a Bíblia na mão, que ele o diabo estava querendo derrubar ela. Ele está se convertendo. Aí ele sabe como fazer a pessoa pecar. Ia fazer ela pecar mexendo no troço que é santo de Deus. Você está entendendo? Então você tem que ter cuidado com quem você ouve. Um tempo atrás, que eu também não estou citando o nome, aconteceu isso comigo. A Natasha acho que não estava perto de mim, não. Eu estava conversando com uma pessoa, eu falei assim, tira o dinheiro daí, tanto, e me devolve o tanto que é do meu dízimo. Aí tinha um parente meu perto de mim, mas vai tirar só tanto? Tira tudo, depois resolve isso. Eu falei, não, mas não pode ficar devendo, não? Depois você dá? Eu falei, não, mas eu vou ficar devendo dízimo. Não, para quem? Eu falei, não. Eu virei para a pessoa falando, vai lá, troca isso aí, dá o dinheiro. Me deu o dinheiro do meu dízimo. Fui lá e devolvi. Sabe por quê? Eu amo meus parentes, mas eu nunca vou deixar de obedecer a Deus por causa de ninguém, gente. Porque senão estou prejudicando até o meu parente. Porque crer no Senhor Jesus Cristo, e se eu erro algo? Como é que eu vou salvar a minha família? Se eu estou pecando junto com eles. Depois eles mesmos vão precisar da minha oração, Deus não vai me ouvir. Porque a Bíblia diz que as nossas iniquidades foi essa. Poxa, pensei que eu ia ter que ficar sorrindo.
Então, os dois é combinado não? É considerado. Não, deve ter combinado, porque a parte de baixo também está parecida, não é possível. Olha lá, sério, olha lá. Vê se não tá, as calças da mesma cor. As blusas é a mesma cor, não combinaram, não? Mas sempre tem igual o Ministério Acre. Só não pode mais chegar aí com a blusa vermelha, não vai achar que o novo uniforme do Ministério. Olha lá, a calça é parecida, a blusa vermelha. Então, vou comemorar a Páscoa, né? Então, gente, o que acontece? Você tem que prestar atenção nisso. Que às vezes o diabo está usando o seu parente para derrubar você. Vai lá na sua casa, você está se consagrando, está orando. Aleluia, glória a Deus. Parente vai lá na sua casa para falar mal dos outros. Ou falar mal do outro parente para você. Falar mal da família. Isso tudo é o máximo. Quem está usando a pessoa? Está usando para te derrubar. Você está sendo bobinha, essa bobinha. Vigia essas coisas. Aí vê o missionário abençoado lá na televisão. Esse cara não vale nada, só tem dinheiro. Mas não você pegar. Pode o outro também. Aí esse aí também é outro ladrão. Você tem no mar de pastor. Isso é pecado, irmão. Você tem que pular fora dessas coisas. Isso não tá legal. Vai enrolar você também. Entendeu? É desse jeito. Então ele está falando aqui, ó. Natasha, dá uma saída por falta de E falou depois Jesus outra vez, né? Dizendo: eu sou a luz do mundo. Não é isso? Quem me segue não andará em trevas. Se você tem a palavra de Deus, você não vai ser enganado, pessoal. Você só vai andar em trevas se você quiser. Mas por que uma pessoa que anda em trevas, você não enxerga o diabo te atacando, você não enxerga o diabo está usando a pessoa contra você. Você não enxerga quando ele está tentando te enganar, porque ele não vai para o culto hoje não, vai ver televisão, que hoje vai passar aquele episódio legal, o diabo está enganando você. Você não enxerga que a sua bênção está lá na igreja, buscar Deus. Às vezes a pessoa está meio fraquinha na fé, presta atenção. Você está se sentindo meio fraca na fé. Você de vez ir para a igreja, você se afasta, você está fazendo errado. Porque se você está fraco na fé, a fé vem por onde? Pelo ouvir a palavra de Deus. Aí é que você tem que vir para a igreja, porque a palavra de Deus te fortalecer é a palavra que vai te fortalecer. Você afasta da palavra, você vai ficar cada vez mais fraco. Nós somos um espírito que moramos no corpo e possuímos uma alma. E o seu corpo, se você passar uns 3 dias sem se alimentar, ele vai ficar fraco. Você está entendendo? Você não come arroz, não come feijão, daqui a pouco você está descontendo, está tudo rodando. Você está vendo tudo rodando. Você está entendendo? Mas por quê? O seu corpo precisa do alimento. Se você não alimentar ele, ele não vai aguentar muito tempo. Daqui a pouco você está bom, está esquisito. Você entendeu? É água e comida. Mas o nosso espírito, ele também se alimenta. E o alimento do Espírito é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. Quer dizer, se eu não ouço a palavra, eu não estou alimentando o meu espírito. Qual vai ser o resultado disso? Espiritualmente falando, eu vou ficar fraca. Qualquer tentaçãozinha eu vou cair. Você está entendendo? O diabo não vai ter dificuldade de fazer eu cair. Ele vai me perturba lá o marido. Não está muito firme com Deus. O diabo vai futucar ele vai acabar tratando a mulher mal. Pegou.
A mulher, vai ficar a mulher, daqui a pouco a mulher, de vez de orar, ela ia no alto, discutir, debater, xingar, ele já saiu da palavra, então ele vai fazendo isso, ele vai mantelando você. Você está entendendo? E você vai se afastando de Deus, então você tem que observar. É fácil uma paixão te pegar, porque o espírito da paixão, se a pessoa não tiver essa visão espiritual, você não entende, porque ela é tão estranha que parece até que é um amor, e não é. Um montão de gente confunde amor com paixão. É ou não é verdade? Porque a paixão é um sentimento estranho, ela dá muito. Parece que é amor, mas não é. Não tem nada a ver com amor. Entendeu? E o espírito da paixão era um troço que não é fácil você desgrudar disso, não, tá? Né? Não, você tem que orar, jejuar, falar com Deus, Senhor. Se isso é um amor, fica. O Senhor vai me mostrar, mas se isso é um espírito da paixão, que está tentando entrar no meu coração, até que não sei, para me desviar da tua presença, tira isso de mim. Você tem que começar a orar e jejuar, porque o troço cola, né? É terrível. Você faz por amor a ele, não pode ouvir a pessoa, não é nada disso, às vezes é um engano. O diabo, ele é um enganador, ele é pai da mentira. Então tem que mas você tem que ser vigilante. Você está entendendo? Você tem que orar a Deus. Porque quando você ora a Deus, a Bíblia diz que não há nada oculto que não venha ser revelado. Se é de Deus, vai ficar, vai permanecer. Se não é, se você fizer uma semana de oração e jejum, pode ter certeza disso. Se for, vai ficar. Se não for, troço sobre de uma tal maneira que você vai falar, meu Deus, como é que eu estava sendo enganada? Não era nada disso. Entendeu? Porque a pessoa não ora, não jejum, tem preguiça disso, o diabo vai ficando. Ou quando ora, faz um jejumzinho, um mexeruca, não é isso não. Tem que pegar uma semana direta aí, 15 dias, todo dia que ele orar ali, Senhor, se é Deus, fica, se não for, tira. O Senhor vai me mostrar a verdade. É tudo fome. Ou, se for de Deus, vai ficar. Vai orar. Se não for, posso sair de uma tal maneira que você fica assim, mais uma vez, mais pequeno inferno. Você está entendendo? Isso é uma coisa mentirosa. E você tem que vigiar. Então, às vezes, a pessoa está meio fraca na fé, ela de vez se aproximar, ela se afasta. Isso é um perigo. Uma vez eu cheguei na igreja e falei assim, pastor, eu não sei lá, eu estou meio fraca na fé. Aí o pastor falou assim, Fabiana, você já viu uma churrasqueira? Já, as brasinhas juntinhas, fica tudo assim, não fica? Se você tirar uma brasinha daquela ali e botar ela separada, ela vai apagar. E as outras vão continuar assim. Você tirou ela da churrasqueira. Ela está apagadinha. Se afastou. A churrasqueira é como se fosse considerada a igreja. Aí você sai da igreja, é onde você se fortalece, te renova, você sai, você vai se apagando. Você começa a deixar de ouvir a palavra, você vai se enfraquecendo. Aí ele falou assim, agora se você pegar aquela brasinha apagada, jogar de novo dentro daquelas brasinhas acesas, o que vai acontecer com ela? Ela vai acender de novo. Então ele está falando, se está fraca na fé, fica sempre juntinho na igreja. Nunca deixe de vir na igreja, vem para a igreja, porque ali, ó, é ali que é a brasinha, ali que está o Espírito Santo, está ali avivando a igreja. A pessoa sai, se afasta, você vai apagando daqui a pouco. Tem uns que até se desviam, não tem mais força para vir para a igreja. Entendeu? Não é que não quer, não, a pessoa nem quer mais. Não consegue mais. Estou tão fraco. Vou dar um exemplo para você. Você ficar aí 10 dias sem comer. Você vai ficar tão fraco, daqui a pouco você quer levantar, não consegue mais. Querer você quer, mas não tem mais força para levantar. A mesma coisa, a pessoa vai deixando de ouvir a palavra, deixando, daqui a pouco ela fica tão fraca que ela quer ir, mas não consegue mais. Não tem mais força. Entendeu? Então ele está falando aqui, presta atenção, vou repetir esse versículo. Eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Deus não quer que você ande no escuro. Que você ande apalpando. Deixa eu ver se aqui é o caminho certo. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você siga pelo caminho certo para você ser abençoado. Mas para isso você precisa ter o quê? A palavra de Deus, porque a palavra é uma luz. É ela que vai te iluminar, ela vai te mostrar se você está indo bem, se você não vai ir, se você está sendo enganado, se você não está, se o que você está fazendo está certo ou está errado, vai te mostrar as estratégias, onde o diabo está armando contra você, tudo isso ela vai te mostrar. Mas se você não tiver a palavra, você vai andar com o escuro. Aí você vai ser enganado. Já viu como a pessoa andar no escuro, como é que é? O que tiver na frente ela tropeça, se tiver caco de vida ela vai pisar, ela não vai enxergando nada. Que diabo não está no teu caminho, espiritualmente falando, você nem está vendo. Você vai ir de qualquer maneira, tropeçando, caindo. Entendeu? Então não deixe de buscar a palavra de Deus, não deixe de ouvir a palavra de Deus. É a péssima coisa que você faz quando você se afasta da presença de Deus, quando você se afasta da palavra de Deus. Glória a Deus. Gente, vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Já estou desejando aí para todo o pessoal aí do Face, e o pessoal do YouTube, e o pessoal aqui da igreja, todos uma feliz Páscoa, tá? Glória a Deus. E hoje foi o dia da libertação. Sexta foi o dia do sacrifício, né? Deus se entregou. Hoje foi o dia da libertação. Glória a Deus. Pastora, mas aí o que tem o ovo da Páscoa? O ovo, porque o ovo, ele simboliza liberdade, né? O caixa do ovo está lá, o pintinho está lá preso lá, né? Quando o ovinho se quebra, o que acontece? Ele está livre, né? Significa liberdade. Agora o coelhinho encaixado, o coelhinho, não sei não. A Geone estava explicando essa história do coelhinho, Geone. Quando eu vi ela, estava explicando um monte. Mas ela disse que o coelhinho surgiu da fertilidade, acho que era uma outra religião que não é a nossa, né? Que não existe uma tal de Deus, olha lá que não existe Deus. Por isso que é Pai, Filho e Espírito Santo, tudo pastoreiro. Mas a tal de deusa da fertilidade, que inventou esse tal de coelho no meio. Mas o ovo, não bota nada. Mas o ovo não, o ovo simboliza a libertação, entendeu? Pintinho que é para quer ouvir isso para fora. E hoje foi o dia da libertação. Glória a Deus, o dia que Jesus Cristo ressuscitou da morte e vive para todo sempre. Glória a Deus. Foi o dia de alegria, o dia que o Filho de Deus ressuscitou para libertar cada um de nós. Amém? Vamos até ver se tem gente que só fala que da morte de Jesus. Jesus morreu e se você não explicar, vai ficar morto, irmão. Tem gente que só explica que morreu, mas tem que falar, ele ressuscitou, tá, pessoal? Tá vivo. Glória a Deus, reina para todo sempre. É igual aquela pessoa que usa aquela cruz que crucifica Jesus crucificado. A pessoa gosta de crucificar Jesus, né? Jesus ressuscitou, ele não está mais naquela cruz. Glória a Deus. A cruz agora está vazia. Jesus está vivo, ele é o Rei dos Reis. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus? Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus, agradecer ao Senhor por esse recado, por essa palavra. Oh Deus, agradecer ao Senhor por esse recado. O Senhor está sempre despertando a gente através da Tua palavra. O Senhor diz que o Senhor é a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. O Senhor está sempre mostrando a verdade. O Senhor está sempre mostrando o caminho certo, iluminando o nosso caminho, iluminando nossos passos, ó Pai, para que a gente não venha se desviar, para que a gente venha chegar no lugar certo, no lugar da bênção, no lugar, Pai, da salvação. Em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor e agora eu oro por essa pessoa, Pai, que está sendo atacada com espírito de enfermidade.
mentira, que botou essa doença que também é uma mentira no corpo dessa pessoa. Eu estou amarrando agora, eu, em nome de Jesus, eu estou amarrando você agora e paralisando as suas ações, Satanás. E eu dou a ordem para você que saia do pulmão, do peito, das vias respiratórias, saia da saúde dessa pessoa agora, saia agora da coluna, do braço, sai da perna, sai do estômago, sai da corrente sanguínea, sai agora todo espírito do infarto, da sequela, do AVC, pega tudo que é seu, começa a sair agora, em nome de Jesus. Sai também do casamento, solta o marido, solta a esposa, sai dos filhos, sai da família, sai dos parentes, em nome de Jesus, sai da prosperidade, da fonte de renda, em nome de Jesus. Solta a fé dessa pessoa, eu, em nome de Jesus, eu estou te amarrando agora, eu estou paralisando as tuas ações, eu estou exigindo a tua saída, eu estou mandando você sair, eu exijo que saia, em nome de Jesus. Pega tudo que é seu, sai agora, vai embora, sai e não volta mais, em nome de Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso, eu estou abençoando cada uma dessas pessoas, Pai. A casa, o casamento, a família. Oh, Deus, que tudo venha mudar, que tudo venha ser transformado, que essas pessoas venham ser felizes, Pai, que eles prosperem. Oh, Deus, que sonho venha se realizar. Eu estou abençoando cada um deles e a Páscoa também de cada um. Pai, agradecendo o Senhor Jesus, por o Senhor ter morrido, ter ressuscitado naquela cruz para hoje dar vida e vida com abundância. E a nossa salvação, Tu és a nossa Páscoa, Tu és a nossa salvação, a nossa libertação, Jesus. E por isso nós agradecemos o Senhor. E peço em nome de Jesus que o Senhor receba aí os dízimos, as ofertas, que são entregues no seu altar. Isso é a fidelidade do seu povo, Pai. O Senhor Jesus estava sentadinho observando quem ia lá, quem ofertava, como que as pessoas ofertavam. E o Senhor recebe essas ofertas, esses dízimos, com muito carinho e honra a vida de cada um deles. Em nome de Jesus. E vocês digam assim seja. E graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Amém. E vamos na paz do Senhor. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. E, gente, Deus abençoe todo o pessoal aí no Face. Bom dia, mãe. Paz do Senhor. Jesus abençoe, tá? Amém.